Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CompactCast, seu podcast compacto sobre investimentos que descomplicam o mundo financeiro. Mais uma terça e estamos aqui para mais uma reflexão. Dessa vez vamos falar sobre os ciclos econômicos. Para quem não sabe, eu sou o Fernando Franklin. Toda terça e quinta, às 18 horas, trago para vocês no podcast da Compact Facts reflexões que me ajudaram a me tornar um investidor melhor. Ainda tem muito para evoluir, eu sei, mas espero que isso te ajude para quem está começando ou para quem já está aí há alguns anos como eu. Mas o que são os ciclos econômicos? Temos que responder essa pergunta para começar. Afinal, se você não sabe o que são esses ciclos, com certeza estará em desvantagem quando se trata de tomar decisões financeiras inteligentes. Então, antes de mergulharmos mais a fundo, é essencial entender o que são os ciclos econômicos. Existe um livro chamado Dominando o Ciclo de Mercado, o qual Howard Marks aborda esse tema. E vamos falar um pouco sobre algumas reflexões dele aqui hoje. Porém, recomendo que vocês leiam esse livro. Mas voltando aos ciclos econômicos, eles são padrões recorrentes de expansão e contração na economia que afetam os mercados financeiros, empregos, taxas de juros e muito mais. A economia não é uma linha reta. Ela segue um ciclo contínuo de altos e baixos. Precisamos estudar os ciclos, pois as nossas chances de um bom investimento variam de acordo com a nossa posição em cada momento do ciclo. E se não alterarmos nossa postura para se adequar ao movimento que estamos vivendo, estamos ignorando as possibilidades de colocarmos as probabilidades a nosso favor. Os ciclos são, de certa forma, previsíveis. E como podemos prever os ciclos econômicos? Bem, eles são baseados em dados históricos. Analisando o comportamento passado da economia, podemos identificar padrões e tendências que nos ajudam a antecipar o que vem a seguir. Quem assistiu o vídeo How the Economic Machine Works, do Ray Dalio, ou em português Como Funciona a Economia, que recomendei em um outro episódio, pode ter percebido que o Ray Dalio fala que os ciclos são divididos em dois, de curto prazo e de longo prazo. O ciclo de curto prazo que é dividido em crescimento produtivo e de menos produtividade. Já o ciclo de longo prazo pode ser dividido em três, de crescimento, que duram 50 anos ou mais, de depressão, que duram de 2 a 3 anos, e reflação, que é o período de reativação econômica, que dura de 7 a 10 anos. Howard Marks diz que o investidor médio, ou seja, aquele que não se destaca no mercado nem para cima e nem para baixo, não tem um bom entendimento dos ciclos econômicos. Portanto, o investidor médio fica em desvantagem. Já aqueles que compreendem os ciclos econômicos têm uma vantagem significativa. Eles podem usar esse conhecimento para tomar decisões financeiras informadas. Quando sabem que a economia está em expansão, podem investir com confiança. Quando percebem que a contração se aproxima, podem ajustar sua estratégia e proteger seus ativos. Por outro lado, investidores que ignoram os ciclos econômicos estão mais propensos a cometer erros financeiros. Eles podem comprar no auge do mercado ou apenas ver seus investimentos despencarem quando a economia entra em declínio. Ou podem segurar ativos durante uma recessão, perdendo oportunidades de crescimento. Lembram da frase "comprem aos sons dos canhões e vendam aos sons dos violinos"? Também existe uma outra que fala "compre quando houver sangue nas ruas". Ambas as frases não estão falando de guerra, e sim de momentos de dificuldade no mercado financeiro. Ou seja, estão falando de momentos antes dos ciclos de crescimento começarem, seja no curto prazo ou no longo prazo. Em resumo, os ciclos econômicos são uma parte inevitável da economia e dos mercados financeiros. Ignorá-los pode ser perigoso para a sua saúde financeira. É essencial que todo investidor esteja ciente dos ciclos econômicos, entenda como funcionam e saiba como adaptar suas estratégias de investimento de acordo com a fase do ciclo. Pensem, existem ativos que podem ser usados como defesa e ativos que são de um pouco mais arriscados e que vão se valorizar mais em momentos de crescimento da economia. Aqueles ativos de defesa são ativos que, mesmo com uma economia entrando em recessão, não devem sofrer tanto com a desvalorização, além, obviamente, das opções que a gente tem aí de renda fixa. Mas afinal, em que fase do ciclo estamos agora?
De 2005 a 2008, sim, a gente tem que voltar um pouquinho aí para a gente poder entender o que a gente está vivendo agora. Então, de 2005 a 2008, tivemos um bom crescimento. Em 2008, tivemos uma grande queda com uma crise muito forte e uma recuperação tão forte quanto a queda até 2010. Uma recuperação aí em V. Já de 2010 a 2015, tivemos uma grande queda, porém não tão acentuada. Ela foi um pouco mais suavizada, mas bem forte. A economia se aqueceu até chegarmos em 2020 e a pandemia trazer uma crise gigante. A economia novamente retornou em V. E no final de 2020 já tinha se recuperado. E de lá para cá estamos tendo altos e baixos. Porém, se olharmos o gráfico, aí você pode consultar lá na FGV, que é disponibilizado o gráfico Evolução de Variáveis do Ciclo Brasileiro, e nesse momento está trazendo as informações até setembro de 2023, está parecendo que o pico desse ciclo atingiu apenas a metade do ciclo anterior. Então, um ponto importante de se observar. Ou seja, se isso se confirmar, provavelmente entraremos no ciclo da dívida de curto prazo que o Rei Dalio cita em seu vídeo. Algumas situações podem mudar esse cenário, como os gastos do governo, as balanças comerciais. Temos que lembrar aí que somos um país de commodities e o preço delas é impactado por cenários externos que fogem dos ciclos, como os conflitos entre países e pandemia, puxam para cima e para baixo em velocidades anormais, né? E além disso, temos que observar também a direção e a velocidade das taxas de juros, tanto do Brasil como do mundo, mas em especial, nesse momento, né, dos Estados Unidos, que continua a subir. Bom, era isso, né, pessoal, que eu tinha para trazer de reflexão para vocês. Espero que tenham gostado. E a gente vai chegando aí ao fim desse episódio do nosso podcast. E lembre-se, o ciclo econômico é como uma maré. Ele sobe e desce, mas sempre volta. John Kenneth Galbraith. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.